Pessoal, finalizada a Copa do Mundo de Araxá, são várias observações que a gente pode fazer, né? Sobretudo porque é a primeira etapa do ano de 2025, então muitas mudanças acontecem, mudanças de patrocinadores, mudanças de regras. E eu queria trazer algumas das que eu refleti aqui para vocês, porque foi muito interessante e tiveram de fato mudanças que são substanciais para o esporte, né? Algumas pessoas reclamando aí sobre, pô, a Warner está mudando o esporte. Sim, né? Quem tem o direito da transmissão de fato controla o esporte, controla as regras, desenha elas junto com a UCI, que é um órgão governamental do esporte, assim digamos, né? Eu sou um crítico ferrenho a muitas coisas que acontecem ali, e sobre o que eu vou falar agora, eu confesso que eu não tenho uma opinião exata, né? São dois pontos principais que chamaram muita atenção para essa Copa do Mundo. Um deles é a redução do número de equipes, tá? E outro deles é a redução da quantidade de atletas em cima do pódio, que teve aí um protesto gigantesco por parte dos atletas. Então, primeiro eu vou falar sobre a redução do número de equipes. Menos atletas participando e o que passa a contar mais são as equipes em si, e isso tem um intuito da Warner de melhorar a transmissão. Tudo é meio que voltado para a transmissão, porque a real é que hoje em dia os caras estão meio cagando para o público presente porque é muito pequeno, né? A quantidade de pessoas que vão lá em Araxá, por mais que sejam muitas pessoas, digamos, 5 mil, 10 mil pessoas, isso é uma mixaria perto das milhões de visualizações que os caras querem ter durante a transmissão e aí divulgar patrocinador, imagens, produtos nessas milhões de visualizações. Então é aí que está o pote de ouro dos caras. Então é por isso que eles vão mexer em qualquer pequeno detalhe que melhore a facilidade de transmissão, que melhore a palatabilidade, que torne mais agradável assistir. Então por isso algumas alterações foram feitas e, né, a gente não pode de fato discordar tanto disso, porque se está melhorando as transmissões, está melhorando para os patrocinadores, está melhorando para o esporte de forma geral. Mais gente vai investir, né? Melhor fica para os patrocinadores estarem presentes lá, com mais grana, com tudo. Então isso só pode ser uma parada boa, desde que não fique uma coisa igual é a volta da Lagoa da Pampulha aqui em Belo Horizonte, que para priorizar uma transmissão, né, eles deixam 20 mil competidores lá no sol esperando durante uma hora para a largada, porque tá passando Siga Bem Caminhoneiro. Aí tem que esperar acabar o episódio para dar a largada da Lagoa da Pampulha. Então chegou uma hora que o pessoal da Lagoa falou: chega, a gente não quer mais transmissão na Rede Globo porque está atrapalhando o nosso evento, né? Então, os patrocinadores, os atletas saem daqui reclamando, porque uma hora de espera, porque vocês não sabem que horas vai terminar a reprise de Siga Bem Caminhoneiro, enfim, né? Transmissão, ela dita o ritmo do esporte até certo ponto, né? E a UCI entrou pesado, a UCI e a Warner entraram pesado com essa metodologia de priorizar mais as equipes. Aí começa a entrar a minha opinião. Ao meu entendimento, e eu escutei o Bahia falando isso também, né? A gente lá pedalando, isso é uma forma de tornar a Copa do Mundo e o mountain bike mais parecido com o Tour de France, por exemplo, que é disputado em equipe. Então, o que isso quer dizer, né? As equipes até já existiam há muito tempo, né, no mountain bike e tal, mas os atletas não jogavam em equipe, não tinham muito bem, não tem a estratégia. Ninguém fala, por exemplo, nossa, você viu como que a Specialized foi nessa Copa do Mundo? Não, eles só falam, você viu como que o Koretsky foi, você viu como que o Vidal foi, o Nino Shooter. Não falam, você viu como que a Scott foi bem, né? É algo raro. Então, diferente do Tour de France, que as pessoas comentam, pô, a Visma tá forte pra caramba. Pô, esse ano, né? Esse ano os caras da Quick Step, eles estão dominando as corridas. Quick Step é uma excelente vencedora de clássicas. Isso cria uma sustentabilidade muito grande para os patrocinadores, né? Continuarem botando dinheiro naquela equipe e o esporte ficar de pé, de fato, né? Tem que ter o nome da equipe de forma mais aparente. Então, por isso, né, as regras de redução de equipe e tal. E eu ainda não consegui assimilar de fato como que isso resultou em um trabalho de equipe da Specialized muito forte nesse ano. Apesar de os atletas terminar ali, né,
o Koretsky, o Vidal principalmente, terminou dando uma entrevista falando, ó, eu tinha 2 companheiros de equipe na minha frente, então eu não podia atacar, eu não podia levar um pelotão todo para lá. Então isso é a parte organizada da coisa, ele assumidamente falando, eu controlei a corrida lá atrás. E aí quem não é do esporte falando, pô, mas que absurdo isso, o cara fechou os outros atletas, ele criou trânsito na corrida para priorizar os outros 2 lá, isso está errado. Não, isso é trabalho de equipe, né? No Tour de France acontece isso. Quando tem um ataque de um pelotãozinho e o seu líder está lá na frente, e você conseguiu ir no ataque também, você é um gregário da equipe do seu líder, você fica só de roda para miar aquele ataque, você não vai ajudar naquele pelotão. Nossa, o cara não colaborou. Tá certo, é lógico que ele não vai colaborar, né? Ele tem que priorizar ali a vitória do líder dele, não dos outros. Então, no ciclismo de estrada, isso já é uma coisa muito conhecida por quem acompanha o esporte há mais tempo, mas no mountain bike ainda é novo. E quem anda na frente de um pelotão, seja no ciclismo de estrada ou no mountain bike, tem a oportunidade de controlar o ritmo da corrida. Não é só a responsabilidade de puxar, não é só o cara que faz força, mas ele controla o ritmo da corrida. Foi isso que o Vidal fez, de forma muito organizada. Opa, meus 2 companheiros estão lá na frente atacados, eu vou controlar esse pelotão aqui. Então, onde ele conseguia, ele falou em entrevista, eu freava nas descidas, eu reduzia a velocidade. Para quê? Para dar vantagem para os amigos dele. Quando chegava em subida e tal, onde tinha ponto com facilidade de abertura, né, de pista, de ultrapassagem, quero dizer, onde tinha ponto de ultrapassagem, ele tinha que apertar o pé um pouco para continuar mantendo a posição dele na frente e continuar controlando a corrida aonde era possível. A categoria Sub-23 fez isso muito bem nos short track, eu postei nos stories também, galera que não viu, mas enfim, de qualquer forma a Specialized chegou, né, fazendo o top 3 atletas da Specialized no pódio, então pela primeira vez a galera começou a falar, né, olha, quem foi bem no evento hoje? Foi o Vidal, foi o Koretsky? Não, a Specialized foi bem, né? O trabalho que o Vidal fez lá chegando em 3º lugar foi tão bom quanto o do primeiro e do segundo. Às vezes, o trabalho dele em 3º foi essencial para o primeiro e o segundo conseguirem esse primeiro e segundo lugar. Enfim, ainda eles assumiram, né? O Blevins chegou ali, deu uma entrevista, falou assim, pô, a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Numa situação dessa. A gente ficou sem saber quem ganhava. Então, eu assisti um Reels de um cara, é legal esse canal, chama How the Race Was Won, tipo, em tradução é como a corrida foi vencida, é mais ou menos assim. E ele fala, ele mostra lá, pô, tá lá, os caras Koretsky e o Blevins na frente, eles começaram a se atacar, quando viram que a corrida já era deles, eles se atacaram. E no ciclismo de estrada isso não acontece, né? No ciclismo de estrada é muito claro, aí ele até puxou uma imagem da Visma, em uma corrida que chegaram 3 atletas da Visma na chegada. Eles muito, muito claramente colocaram o líder deles na frente para vencer, porque isso é regra, o pelotão deles, quem vai vencer a corrida aqui na nossa equipe é X, é Y, e botaram o cara para vencer. Então, é clássico aquela cena de uma chegada, né, que os atletas, eu não lembro qual equipe que era, chega 2 atletas da mesma equipe na chegada, eles olham para o outro e falam, e aí, quem que vai vencer, né, no ciclismo de estrada? Ali não sei se o líder não estava lá, se não tinha muita determinação quem deveria vencer aquela prova. Aí eles tiram um par ou ímpar ali logo antes da chegada, pedalando, olhando para trás para ver se o pelotão não vinha, mas já estava numa zona de segurança. Tiram um par ou ímpar e o cara que ganhou vai na frente e ataca e ganha, né? Nem precisou atacar, o outro deixou ele vencer. No mountain bike ainda não existe essas regras, então o Blevins mesmo falou em entrevista lá, pô, a gente não sabia o que fazer, não tem muito uma regra numa situação dessa, né, 2 caras da mesma equipe, e aí a gente começou a se dar pancada lá, mesmo sendo da mesma equipe, a gente viu que estava numa zona de segurança, não precisava mais se ajudar, e a gente saiu metendo porrada um no outro para ver quem vencia, e mesmo, metendo porrada mesmo, Koretsky deu uma fechada lá no Blevins, um negócio maneiro pra caramba, super saudável do ponto de vista do esporte, né, que vença o melhor, mas a gente vê que nos passos mais tímidos o XCO já caminha para ser um esporte mais coletivo e menos individual. O que eu acho disso? Do ponto de vista do esporte, da disputa e tal, como que ele nasceu, é uma perda da essência do esporte. Do ponto de vista de atrair patrocinadores e ficar maior, que é o que já vem acontecendo ano a ano, é bom. Então, eu não vou discordar de uma parada dessa.
E aí a gente entra, né, para o segundo tópico, que é a redução da quantidade de atletas no pódio. Eu não entendo muito bem o porquê dos atletas serem tão contra essa redução. Eu mesmo nem sabia que tinha essa redução. Eu fui pesquisar e falei, mas eu achei que já era para 3 atletas o pódio, eu não lembro de ser para 5. E aí eu fui pesquisar, se alguém aí tinha a mesma dúvida que eu, é porque existem 2 pódios na Copa do Mundo. Tem tipo um mini pódio, né, que acontece logo após a chegada. Tipo, os atletas chegam, primeiro, segundo, terceiro, o juiz, o fiscal de prova já manda os 3 primeiros lugares para uma baia separada. E ali mesmo, todo sujo, eles já sobem num pódiozinho pequeno, sem muita frescura e tal, só com a flor, né? Um pódio só com a florzinha. E aí, beleza. Aí eles vão pro caminhão da equipe, lavam a cara, botam uma blusa nova, tomam um shake de proteína, gastam uns 20 minutos para subir no pódio oficial. Aí era um pódio para 5. Esse pódio foi reduzido para 3, tá? Essa era a dúvida que eu tinha. Porque eu pesquisei naquela época que o Avancini vencia muito, 2018, 2019, ele subiu em muito pódio. Eu lembro dele subindo nesse pódio para 3, que é o pódio que aparecia para a gente na transmissão da Red Bull. Aquele pódio mais longo a gente pelo menos não assistia, a gente desligava. Tá vendo como que a transmissão funciona? Se um negócio demora um pouquinho mais para acontecer, você vai lá e desliga. Né? Você quer aquela coisa resumida. Então, se tiver que esperar 50 segundos o quarto lugar chegar, porque o cara está um pouquinho mais para trás, tá com a diferença, a gente desliga a televisão, pouca gente fica ali para ver o pódio, né? Então, por isso a Red Bull faz esse pódio curto, só dos 3 primeiros, imediatamente, com a cara suja mesmo, às vezes sem aparecer coisa do patrocinador, porque os caras estão tudo sujos, muito raro, né? Mas aí é por isso que eles têm esses 2 pódios. Enfim, a questão é que esse pódio mais longo, oficial, que era para 5, reduziram para 3, os atletas ficaram bolados e tal, porque é a oportunidade das marcas de aparecerem ali. E quando a gente fala isso, né, era justamente o ponto que eu estava tocando, tem que ser importante para o patrocinador. O evento tem que dar retorno para os patrocinadores. Então, se você tira a oportunidade, ali, por exemplo, da Scott aparecer, que foi o que aconteceu, o Nino chegou em 4º lugar num dia, é ruim para o patrocinador, deixa de ser rentável para ele, né, todo aquele esforço de vir para Araxá, competir, barará. Então, os atletas todos, de forma geral, de forma praticamente unânime, protestaram contra o pódio para 3 atletas, ao invés de 5, como era anteriormente. Vou contar uma breve história sobre isso. Uma vez eu estava conversando com o organizador da WOS, Warriors of Canastra, que não é uma competição profissional, ela pontua pela CBC, mas não pela UCI, que acontece lá na Canastra, tá? O organizador me contou que uma vez ele estava chamando os atletas para o pódio, eu não sei se era pódio para 5 ou para 3 que ele estava chamando, e aí lá com a prancheta na mão chegou um atleta master lá, cutucou no ombro dele e falou assim, deixa eu te falar um negócio, eu acho um absurdo isso aqui. Eu venho de longe, eu acordo 5 horas da manhã, eu trabalho com outra coisa, não sou atleta profissional, eu estou aqui porque gosto, gastei dinheiro pra caramba para vir na sua prova e chego aqui, peguei 4º lugar e não vou subir no pódio porque você faz pódio só para 3, isso é um absurdo. Aí ele falou, mas o organizador falou assim, você tá certo, pô, tá certo, vamos fazer então. Você tá coberto de razão, pode subir aí, qual que é seu nome? Você tá em 4º mesmo, seu nome tá aqui, pode subir, sobe lá. Aí o cara ficou até meio assim, pô, não imaginei que isso fosse acontecer. O cara não teve nem reação com isso. Mas o que isso quer dizer? Né? É interessante para o atleta, é também para o organizador. Então não faz muito sentido a UCI criar a UCI e a Warner, principalmente, criarem essa resistência toda. Pô, todos os atletas protestaram, todos pediram um pódio para 5. Faz, meu irmão, não muda tanto. A não ser que eles tenham alguma coisa ali, alguma justificativa muito grande, tipo, por que pode para 5 atrapalha tanto a transmissão, né? Por que muda tanto? Né? Então, fica aí meu questionamento. O Nino Schurter tem invadido o Nino Schurter e o parceiro dele, o Lars Forster, era ex-parceiro dele, agora está na Tomos, teria invadido aquele pódio como forma de protesto e subir ali o 4º e o 5º lugar. Aquilo foi um negócio que atrapalhou a transmissão, mudou alguma coisa? Não. Melhorou para 2 patrocinadores a mais no pódio? Sim. Então, não faz... A princípio, eu não estou assim, extremamente convicto do lado dos atletas. É um absurdo não ter pódio para 5. Mas eu estou só levantando questionamento. Por que não ter pódio para 5? Acho que faz sentido. Vai melhorar tanto para os atletas, quanto para o UCI, quanto para os patrocinadores, quanto para o público assistindo, né? Ver um pouco mais de atleta, 3 é muito pouco, mas que fique o recado.
No Tour de France, o pódio é para um atleta, aquele pódio diário de quem venceu a etapa. Lembrando que o que nós vimos em Araxá esse final de semana não foi um pódio final do campeonato, da Copa do Mundo. Foi um pódio de uma etapa específica. Quem venceu a etapa 1 foi na primeira semana e quem venceu a etapa 2. No Tour de France, quem vence a etapa 1, a etapa 2, sobe só um no pódio, não sobem 3. Só depois dos 21 etapas de competição do Tour de France é que eles fazem um pódio para 3 atletas, tá bom? Então, pode ser que o simples argumento da Warner e da UCI seja: nós estamos moldando a nossa competição para algo muito bem sucedido, para uma referência muito bem sucedida, que é o Tour de France. Beleza? Fico meio sem opinião aí com relação a esses 2 tópicos que eu levantei, né? Deixei alguns prós e contras, mas eu confesso que se eu fosse o responsável por tomar a decisão hoje, e aí vamos manter pódio para 5 ou para 3? Bom, eu voltaria para 5, mas ainda com 2 orelhas em pé, assim, porque eu acredito que possa existir um outro lado da moeda, mas eu atenderia o que os atletas pediram, sem sombra de dúvida. Agora, com relação à redução do número de equipes, pode ser que isso tenha sido algo bem pensado por parte da UCI. Pode ser de fato que isso vai criar um espetáculo legal, igual foi criado nesse fim de semana em Araxá, que foi muito bacana, né? Tá de parabéns pra caralho a Specialized, Martin Vidal, o que eles fizeram ali. Foi um trabalho muito legal, beleza? Tá aberta a discussão, peço desculpas se eu falei bobeira, se eu tiver descartado algum tópico importante aí, quero muito escutar vocês. Valeu demais, abraço grande.